Olá, meus amores, bom dia! Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula. Dessa vez a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu na semana passada, certo? Inicialmente a gente vai relembrar as medidas de tempo. E como é que a gente pode ver as medidas de tempo, tia? Medir o tempo. A gente pode medir o tempo através do relógio, como o tia estava falando, dos minutos, segundos e horas, e também através do calendário. Então, no livro, na página 62, ele vai falar um pouquinho, vai fazer umas perguntas sobre o nosso calendário, para sabermos a medida de tempo, certo? Aí, inicialmente, ele pergunta quantos e quais são os meses do ano. Então, tia, como é que eu vou saber identificar os meses do ano? Eu não vou lembrar de todos. Então, o que é que vocês vão fazer? Lembra daquele calendário que tia mostrou a aula passada? Esse mesmo calendário está aqui, tá certo? E aqui vai ter, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? Na outra folhinha vai ter o restante dos meses do ano, certo? Aí vai ter aqui, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, como é que eu vou saber quantos são? Vocês vão contar aqui, ó, quantos meses tem em cada folha e vai escrever e vai dar a resposta, certo? Aqui também me perguntando, de acordo com o calendário e com a parlenda que você leu, que a gente leu na aula passada, quais meses do ano tem 30 dias? Vocês vão ter que contar aqui, ó, para saber quantos dias. O mês de março, por exemplo, são 31 dias. O mês de maio, 30 dias. Então, você vai olhar no calendário os meses que tem 31 dias e os que tem 30 dias e vai colocar aí na letrinha B e na letrinha C. Na letrinha D tem dizendo assim, que mês do ano não tem 30 nem 31 dias. Quantos dias esse mês tem? A gente falou sobre esse mês também na aula passada. Tia não vai dizer agora, mas tia tem quase certeza que vocês estão respondendo aí na casa de vocês, tá certo? Vocês vão escrever também bem bonito, com uma letra bem legível, bem linda, como só vocês sabem fazer, para a tia poder ver se está correto. No segundo quesito, ainda na página 62, tem: com base na sequência dos meses do ano, responda às questões propostas. Quantos são os meses do ano? Vocês vão ter que contar. Tá vendo? Aqui pergunta, faz a pergunta, vocês podem acompanhar aí no livrinho de vocês, tá certo? Na página 62. Então, com o livro aberto na página 62, para ir acompanhando a explicação de tia. Aí, tem perguntando assim, qual é o primeiro mês do ano? Qual o último mês do ano? Que mês vem logo após março? Que mês vem imediatamente antes de julho? E que mês está entre setembro e novembro? Vocês vão identificar tudo isso no calendário, tá certo? Tá bem fácil. Tia tá explicando para vocês, já para vocês não terem dúvida na hora de fazer. Aqui na página 63, tem dizendo assim: seria uma atividade que era para ser feita na escola. Porém, a gente sabe que devido à pandemia, ao isolamento social, a gente não pode sair de casa, a gente tem que estar bem protegido. Então, tia, como é que eu vou fazer essa atividade se eu não vou saber quem são os alunos que vai fazer aniversário, qual a data? Vocês vão fazer diferente, vocês vão fazer com o aniversário de papai, de mamãe, de vovó, dos primos, daquelas pessoas que vocês conhecem, certo? Vem dizendo assim, na página 63. Em que mês do ano você nasceu? Aí você vai, tem dizendo assim, registre aqui. Aí você vai colocar a respostazinha logo aqui em cima, certo? Em que mês do ano você nasceu? Aí depois vem as seguintes perguntas. Agora, com a ajuda do professor, você e seus amigos vão preencher uma tabela com o registro dos meses do ano em que nasceram. Para isso, cada um de vocês vão dizer o mês em que nasceu, certo? Então, você vai perguntar a papai, a mamãe, a seus irmãos, aos primos, a vovó, aquelas pessoas que você tem acesso
os meses que eles nasceram e vai marcando aqui, certo? Que aqui vai ter uma tabelinha, ó, com os meses do ano, certo? Tem uma tabelinha com os meses do ano. Vocês estão acompanhando aí com tia, não estão? Muito bem. Aí, depois tem dizendo assim, para cada aniversariante, façam uma barrinha na tabela a seguir, na linha do mês em que ele nasceu. Para finalizar, coloque o total de aniversariantes de cada mês. Aqui, se tiver mais de uma pessoa que faça aniversário nesses meses, vocês vão fazer aqui, ó. Colocar aqui o total. Vocês vão fazendo uma barrinha marcando como quantas pessoas fazem aniversário esses meses que estão aqui. Na página 64, tem dizendo assim, no quarto quesito. Agora responda as seguintes questões com base na tabela da atividade anterior, justamente a tabelinha que tia falou que tem os meses do ano e que vocês vão colocar o total, tá certo? Aí tem assim, qual é o mês com mais aniversariantes? Qual é o mês com menos aniversariantes? No mês em que você faz aniversário, quantos aniversariantes foram registrados? No mês dedicado às mães, quantos aniversariantes foram registrados? No mês dedicado às crianças, quantos aniversariantes foram registrados? Escolha um mês que não tenha sido citado nos itens anteriores e escreva-o no espaço a seguir. Agora, anote quantos aniversariantes foram registrados nesse mês. Aí, na quinta questão, tem dizendo assim, com a ajuda de seu professor e de seus colegas, descubra o mês de aniversário de sua cidade e da sua escola. Na página 65, tem dizendo assim, utilizando palmos, meça o comprimento da sua mesa e anote aqui. Você vai olhar a mesinha lá de mamãe, tá certo? Vai ter a mesinha na sua casa. Você, com a palma da mão, você vai fazer o seguinte, como o tia tá fazendo aqui no livro. Só que aí vai ser na mesa, ó. 1, 2, 3. Você vai medir a palmos, certo? Para ver quantos palmos tem a mesa de sua mamãe. Vai registrar neste quadradinho que está aqui do ladinho, ó. Quantos palmos da sua mão deu a mesa de sua mamãe, tá certo? Agora, compare a sua medida com a medida de seus colegas de sala. Eles foram todas iguais? Eita, desculpa, elas foram todas iguais? Você não vai ter como fazer a comparação com seus colegas. Mas o que é que você vai fazer aí em casa? Você vai pedir para sua mamãe ou para o seu irmãozinho medir a mesma mesa para ver a quantidade de palmos que vai dar, tá certo? A sua medidinha e a dele. Depois você vai comparar para ver se vai sair igual, se vai sair diferente, quantos palmos deu diferente, tá certo? Lembrando que a medida de palmos e de passos são medidas que podem dar diferente um dos outros. Por quê? Porque a medida da minha mão não vai ser a medida da sua. São tamanhos diferentes, tamanhos distintos. Aí no sétimo quesito tem dizendo assim, para realizar esta atividade, você vai precisar de uma régua de 30 centímetros. Dessa régua aqui, ó. Tá vendo? Essa régua, ela vai ter 30 centímetros, certo? Então, ó, aqui assim. Vai começar do 0 e vai até o 30, tá vendo? Cada espaçozinho desse, lembra que daqui do 0 para 1 é 1 centímetro, do 1 para o 2, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6. Cada espaçozinho desse numerado vai ser 1 centímetro. E essa régua, ela vai ter 30 centímetros. Então, o que é que o livro está pedindo na atividade? Tem dizendo assim, ó. Usando a régua, meça alguns objetos da sua sala e anote nas respectivas colunas da tabela, certo? Aí, pode não ter só na sua sala, pode ser na sua casa, porque a gente não vai estar na escola, tá certo?
Mas aí você pode ver aqui, ó, objetos com menos de 5 centímetros. Então, tia, como é que eu posso ver 5 centímetros na régua? Você vai pegar a régua de 30 centímetros, tá vendo? Aí tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, são 5 centímetros. Então, vai ser objetos com menos de 5 centímetros, objetos com mais de 10 centímetros e menos de 15. Então, vai ser aqui, ó, com mais de 10, o 10 é aqui, então, mais de 10 e menos de 15. Não pode, tem que ultrapassar os 10 centímetros, pode ser 11, 12, 13 ou 14, mas não pode ultrapassar os 15 centímetros. E na outra tabelinha tem objetos com mais de 20 centímetros e menos de 30 centímetros. Então aqui, ó, você vai ver onde está o 20 centímetros. Onde está? Tá aqui, ó, 20 centímetros. Então vocês vão procurar objetos que tenha mais que 20, pode ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, menos que 30 centímetros. Tá certo? Vocês vão medir e vão anotar na tabelinha aqui. Na página 66, a gente vai ver em relação à medida de capacidade, certo? Lembra que tia mostrou numa atividade anterior alguns litros, tamanhos diferentes, 1 litro, meio litro, certo? Só que antes de tia mostrar isso, ainda tem uma atividade, aqui é a atividade 8, que faz com a régua, meça as linhas seguintes e registre sobre elas suas medidas em centímetros. Então, aqui no livro de vocês, que vocês estão acompanhando, vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Vocês vão colocar essa reguinha bem aqui e vai marcar exatamente em centímetros todas essas linhas que estão aqui, tá certo? Bem direitinho. Pede a ajuda do papai e da mamãe, do irmão, para poder medir e ficar bem certinho. Na atividade 9 tem trace no espaço a seguir uma linha com 10 centímetros. Então aqui vocês vão fazer uma linha com 10 centímetros. E vocês vão também utilizar o quê? A régua. Tá certo? E a régua, tia, é uma medida de quê? Uma medida de comprimento. Não é isso? É um instrumento de medida de comprimento. Na 10ª questão, tem dizendo assim, contorne o recipiente que normalmente tem menos de 1 litro. Certo? Aqui, tia vai mostrar alguns recipientes que tem mais de 1 litro e menos que 1 litro, certo? Tia vai começar pelo maior e depois tia vai para o menor. Aqui, tia tem com a capacidade de 3 litros, certo? Aqui, ó, 3 litros, ok? Tia também mostrou na aula passada. Aqui, tia vai ter uma com a capacidade de 2 litros. Aqui tá pequenininho, mas eu acho que dá pra ver. Tá vendo? Esse recipiente aqui, ele pode armazenar até 2 litros de shampoo, porque aqui é de shampoo, tá certo? Mas pode armazenar até 2 litros. Esse aqui, eu posso armazenar até 1 litro. Essa garrafa, ela tem 1 litro, porém, tia não encheu toda. Ela está na metade, tá certo? Então, a metade dela tem quanto? Se eu tenho 1 litro, a metade de 1 litro é o quê? 500 mililitros, 500 ml. E aqui, tia tem uma garrafinha com 500 ml. Essa garrafinha aqui é meio litro ou 500 ml. 2 garrafinhas dessa vai dar o quê? 1 litro, certo? Então, na questão aí, tem dizendo, tem 3 recipientes, a letrinha A, a B e a C. Você vai contornar, vai circular o recipiente
que normalmente tem menos de 1 litro de suco. Então aí vocês vão ter 3 opções, tá aí no livro de vocês, certo? Uma garrafinha, tem um copo e tem uma garrafa maior. Tia vai mostrar aqui, certo? Sabendo que vocês estão olhando daí também, ok? Então vocês vão marcar a resposta correta. No 11º quesito tem assim: observe a capacidade dos 2 recipientes e responda às questões propostas. Aí vocês vão ter duas opções de suco, uma com 300 ml e a outra com 600 ml, certo? E vocês vão responder na página 67. Na página 67, aí tem dizendo assim, letrinha A: quais dos recipientes de suco de uva tem maior capacidade? Então, vocês vão olhar pela imagem e ver qual maior e qual menor, tá certo? Qual dos recipientes tem a capacidade menor que meio litro? Na letrinha C tem a garrafa de maior capacidade e possui quantos mililitros a mais do que meio litro? Então, vocês vão ter que fazer aí a continha, tá certo? Para ver qual a resposta que vai dar. No 12º, ainda na página 67, tem: uma garrafa de 1 litro serve 5 copos. Uma garrafinha dessa cheia, tá certo? Vai servir 5 copos de água. Um galão de 4 litros pode servir quantos copos? Então, se eu tenho essa garrafinha e essa garrafinha ela serve 5 copos, você vai juntar mais 3 garrafinhas dessa e vai ver quantos copos vai dar nas 4 garrafas, tá certo? Aí vocês vão desenhar a quantidade de copos que você pode servir em cada galão, certo? Em cada galão, quantos copos vocês podem servir, certo? Com um galão de 4 litros. No 13º quesito tem: Mariana foi ao supermercado para comprar 10 litros de água, mas só encontrou recipientes de 2 e 3 litros, certo? Ela foi para comprar quantos litros? 10 litros. Só que ela só encontrou recipiente de 3 litros e de 2 litros. Ela não encontrou um recipiente só que tivesse os 5 litros, o galão com 5 litros. Aí tem dizendo assim: mas só encontrou 2 recipientes de 2 e 3 litros. Como ela pode fazer para comprar exatamente 10 litros de água? Então, ela vai ter 2 opções aí. Ela pode juntar ou as 2 garrafas, os 2 galões, uma certa medida de vezes, ou então ela pode pegar um galão e também utilizar somente ele como medida. Aí você vai ter que ver direitinho quantos galões vocês vão ter que utilizar. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver a medida da capacidade dele e vai somar para ver a medida que ele vai atingir os 10 litros, certo? Na página 68, tem dizendo assim: preencha o calendário a seguir, considerando o mês e o ano atuais. Então, a gente está em que mês? Qual mês que a gente está? A gente está no mês de maio. E qual o ano que a gente está? 2020. Então, aqui vai ter uma tabelinha e vocês vão preencher, certo? Vocês vão preencher, vocês vão ver a partir de quando começou o mês de maio no calendário. E vai preencher essa tabelinha de acordo com o mês de maio do ano de 2020. E aí vocês vão numerar aqui. Vocês vão dizer aqui também se o mês de maio tem 30 dias, se tem 31, se começou no domingo, na segunda, qual foi o dia que começou, tá certo? Vocês vão preencher bem direitinho de acordo com o calendário. Na letrinha A, aí vem a seguinte pergunta: qual o primeiro dia da semana deste mês?
É por isso que justamente tia disse que vocês têm que ver quando começa o mês de maio, qual o dia da semana, porque senão vai fazer errado. Na letrinha B tem em quais dias do mês será o domingo. Aí tem, vocês vão aí colocar as datas que o domingo vai cair, tá certo? Na letrinha C tem Mariana tem consulta médica na primeira e na terceira quarta-feira do mês. Em que dias serão essas consultas? Aí vocês vão ter que dizer as datas também. Da primeira terça-feira, não, na primeira e na terceira quarta-feira do mês. Você vai olhar a primeira e vai olhar a terceira para poder responder. Na letrinha D tem dizendo assim, ó, o aniversário de Pedro será no dia 22 deste mês. Em que dia da semana será o aniversário dele? Então aí ele já está dando a data. E com a data você vai olhar só o dia que vai cair o aniversário dele, tá certo? Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Na 15ª questão, ainda na página 68, tem complete com a unidade de medida de comprimento, que seja centímetro ou metro, mais adequada em cada caso. O lápis de Regina tem 10 de comprimento. Então, será que o lápis eu vou medir em metro ou vou medir em centímetro? Aqui, tia tem uma caneta, certo? Tia vai dar o exemplo da caneta. Mas vocês vão aqui, ó, pegar um lapisinho aí em casa e vão colocar aqui para ver a medida exata do lápis, certo? Então, aqui ele já deu, no caso, a medida. Deu 10. Aí vocês vão dizer se é centímetro ou se é metro. Uma folha de sulfite mede aproximadamente 30 de comprimentos. Então, lembrando que é uma folha. A folha de papel sulfite é parecida com uma folha de papel ofício, certo? Mais ou menos daquele tamanhozinho. Então, você vai dizer se ela é em metro ou em centímetro. Aí, Pedro está com mais de 1 de altura. Esse 1 aí, será que Pedro vai ter apenas 1 centímetro de altura ou ele vai ter 1 metro de altura? A casa de Pedro fica a 80 de distância da minha casa. Será que eu vou dizer que é 80 metros ou 80 centímetros? Será que de uma casa para outra dá para ser 80 centímetros? Então, vocês têm que pensar direitinho para poder responder. Na 16ª questão, tem dizendo assim, em cada recipiente da imagem a seguir, cabe exatamente 1 litro. Marque o que tem aproximadamente meio litro, né? Ou 500 ml. Aí, na letrinha A, está completinho 1 litro. Na letrinha B, ele está na metade. E na letrinha C, ele está menos da metade. Foi por isso que tia trouxe esta garrafa aqui, tá vendo? Esse recipiente, ele cabe 1 litro. Mas ele está onde? Na metade. Lembra que tia falou quantos ml tinha aqui mais ou menos? Então, é justamente isso que vocês vão fazer, certo? A gente sabe que 500 ml é o quê? A metade de quê? De 1 litro. Então, vocês vão pensar aí bem direitinho para poder responder. Aí, vamos para a página 69. Na página 69, tem aí um desafio. Sabendo que esta garrafa enche 2 copos, responda à questão proposta. Se cada garrafinha dessa, ela enche 2 copos, então, para encher 9 copos, quantas garrafas são necessárias no mínimo? Isso não quer dizer que a medida da garrafa vai ser exata, certo? Mas no mínimo eu vou precisar de quantas garrafas para encher 9 copos. E aí, tem dizendo a linha de chegada. Vocês vão responder o que aprendeu sobre medida de tempo, medida de comprimento e medida de capacidade. Tá certo? E agora vai mostrar para vocês a agenda. Tá certo? Tia vai mostrar para vocês a agenda bem direitinho para vocês fazerem em casa. Aqui está a nossa agenda, certo? Vai ser da página 62 à página 69. Eu espero que vocês tenham uma boa aprendizagem. Qualquer dúvida já sabe que pode perguntar à tia, que tia vai responder. Um beijo e até a próxima aula.